Amém. Aleluia, né? Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, com uma noite abençoada, no nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui juntos, né? Contemplando a face do Senhor, diante da sua presença, diante do teu poder. Creio que mais uma vez Deus nos abençoará, porque estamos diante daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, que é a sua palavra.
a qual nós sabemos que passarão os céus e a terra, mas esta palavra nunca hão de passar. Todas as coisas hão de se cumprir, todas as coisas hão de se manifestar. E Jesus Cristo, como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme diz Hebreus capítulo Hebreus 13, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que ele foi ontem, ele continua sendo hoje. O que ele é hoje, ele continuará sendo amanhã, se houver amanhã. E se também houver a eternidade, ele mesmo continuará sendo a mesma coisa, né? Ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele não tem aquela maneira como os homens têm, né, de fazer as coisas e quebrar seus votos. O nosso Deus permanece justo e fiel à sua palavra, né? Quem tem esse mesmo prazer, vou cumprimentar esse irmão de Cristo, o ministro Roberto Santos, reside aqui na cidade de Alves Machado, e quero te convidar também, se você desejar nos fazer uma visita, você que é daquela região de perto e deseja estar conosco em uma de nossas reuniões. Os cultos nossos aqui são às terça-feira, às quinta e aos domingos. Na terça-feira, culto de oração, como aconteceu ontem. Hoje, culto aqui do escritório, né, uma live do escritório, na quarta-feira. E na quinta-feira nós ouvimos a voz do sétimo anjo, na íntegra, a mensagem de Deus para esse tempo final. E temos sido muito abençoados quando estamos ouvindo a voz de Deus. Nós deixamos realmente Deus falar conosco, né? E para nós é um privilégio saber que Ele ainda está falando conosco. Ainda Ele está nos convidando para a ceia, né? Para cear com Ele, cear com a sua palavra. Então, e prosseguindo, domingo também nós temos o nosso culto público, né? De pregação da palavra de Deus, e também nós sempre oramos pelos enfermos e às vezes temos aí também culto de ensinamento. Se você deseja nos fazer uma visita, para nós será uma honra, um grande privilégio ter você conosco em uma de nossas reuniões, tá bom? Que o Espírito Santo te dê graça, te proteja, te dê força nesta hora, para que você possa escapar da corrupção que é no mundo, escapar da incredulidade que está na terra hoje e correr aos braços de Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos, seja pela primeira vez ou mais vezes, mas eu creio que Deus está falando aos seus corações. Boa coisa é estarmos na presença de Deus. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas nenhum deles satisfaria a nossa alma quando nós estamos realmente diante da presença de Deus. E o melhor tempo para nós é aproveitado, né? Quando estamos diante de Deus, nós recobramos nossas forças, nós temos nossos pecados perdoados, nós temos condições espirituais para vencer o mundo, para vencer o pecado, a vaidade, enfim, vencer nós mesmos, vencer as nossas concupiscências. Que Deus nos ajude em mais essa ocasião, quando nós vamos aqui um pouco ler a palavra do Senhor, ler a mensagem que Deus enviou para nós nesta era que estamos vivendo. E eu tenho que separar uma escritura que está em São Lucas capítulo 14. Anote aí, São Lucas capítulo 14, o verso 16 até o verso de número 24. Vou repetir, São Lucas capítulo 14, versículos de número 16 até o de número 24. Amém, né? E hoje tomamos um pequeno tempo, eu quero mais ler com vocês essa mensagem intitulada uma pergunta: é sua vida digna do Evangelho? Desceu no meu coração, de vagarosamente iniciar com os irmãos, lendo essa palavra e sempre também falando, comentando alguma coisa sobre isso. É a sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta, né? E gostaria que vocês nos acompanhassem também na leitura da Bíblia Sagrada. Corra lá, pega a sua Bíblia, se ela talvez já está bem pertinho de você, e acha aí Lucas capítulo 14, versos 16 a 20, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos aqui ouvindo uma faixa musical, enquanto vai dando tempo aí para você buscar a sua Bíblia e assim cultuar ao Senhor conosco. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. A ovelha perdida no vale
vem depressa ao redil. Pode o grande temporal em tormentas te desfalecer, ficarás para sempre perdida, e o pastor não irá te valer. A ovelha perdida no vale está, não pode o caminho atravessar. Sem forças, sem rumo, quase a perecer, não ouve o pastor chamar. Pastor chamando está, volta bem depressa ao redil. Pode o grande temporal em tormentas te desfalecer, ficarás para sempre perdida, teu pastor não irá te valer, não irá te valer, não irá te valer. Ovelha ao redil, ovelha ao redil. Graças por esta vida, pelo bem que revelou. Graças por Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Escritura anunciada, né? São Lucas capítulo 14, verso 16 até 24, que diz assim: porém ele lhe disse, isso é Jesus falando a um dos que estavam com ele na mesa, né? Porém ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: olha que coisa, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo que me haja por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, olha que coisa, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor da ceifa, disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos valados e força-os a entrarem, para que a minha casa se encha. Verso 24 agora: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Deus abençoe a sua palavra, vivificando-a em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. lágrima perdida,
e o consolo que é sem par, pelo bom na eterna vida. Sempre graças Ele dá. Amém? Graças a Deus, que leitura maravilhosa, né? Quando esse Senhor da Ceia chamou e muitos estavam ocupados e não puderam vir cear, não deram ouvido a esse Senhor da Ceia, né? Então foi dito, vá pelos valados, traga os coxos, mancos e tudo mais, pois que eu quero a minha casa cheia. Irmãos, esse tema é a sua vida digna do Evangelho. Nós notamos que esses que foram chamados não eram dignos de estar na ceia. Por isso o versículo 4 diz assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Foram convidados, mas não vai provar porque não quiseram ir. Aí o tema é a sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta da qual precisa de uma resposta. E você sabe qual a melhor resposta para isso? Não é alguém dizer assim, eu sou porque eu sou cristão. Eu sou porque eu canto na igreja. Eu sou porque eu sou dizimista. Eu sou cristão porque eu faço isso. Porque eu não visto as coisas que o mundo veste. Não falo as coisas que o mundo fala. Ser cristão é ter a vida de Cristo em nós. Então a resposta melhor que se possa ter, agora não a resposta melhor que de sua vida é se você viver através dos parâmetros da palavra de Deus. É o que você faz todos os dias, provam se a sua vida é digna do Evangelho. Então não é falar, não é questionar, mas é uma obediência o que você faz todo dia na presença de Deus. Amém? Eu já quero começar a ler essa mensagem aqui, a sua vida digna do Evangelho. O profeta de Deus diz agora, você observe, lá houve 3 puxadas, os 3 cursos daquilo. Quando eles foram primeiro chamar aqueles que estavam convidados para vir. Veja só que Deus não escolheu secção. Deus não escolheu ajuntamentos separados. Ele foi e convidou todos. Mas as primeiras pessoas que foram convidadas não quiseram vir. Mas eles foram convidados. Então teve 3 puxadas, 3 manifestações, 3 ordens desse Senhor ali chamando para a sua ceia. E eles não quiseram obedecer, né? Essa primeira. Mas encontramos aqui, então aqueles que estavam convidados para vir, eles não vieram. Então lá eles foram para uma campanha de cura, foram para prosseguir os cegos e os mancos, que é essa segunda. E havia ainda lugar lá. Então ele saiu e constrangeu os bons e ruins. Terceira vez. Então, a primeira vez ele convidou, eles não quiseram vir. A segunda foi para chamar todos que estavam ali cegos e mancos, né? Ainda sobrou o número da festa. E ainda não havia lá, melhor, e ainda havia lá, lugares para ser preenchido. Então, ele saiu, pediu que trouxesse bons e ruins, porque ele queria a casa cheia. Veja como o nosso Deus é longânimo, isso é uma parábola, que realmente é verídico, né? É o que Deus está fazendo nessa hora. É indiferente que eles deveriam entrar. Agora, você lê outra parábola disso, algo acerca disso em Mateus 21, verso 1 e 10. Se você desejar ler mais tarde, mas eu terei esse assunto de lá. Eu tirei de lá. É a sua vida digna do Evangelho? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro, a sua vida é digna do Evangelho? A sua vida condiz com os manuscritos, com o que está ordenado através da palavra de Deus? Agora Jesus está aqui fazendo, né? O homem sempre tem tentado desculpar-se. Esta é a maneira de ser humano. É sempre fugir, é nunca querer nada com as coisas de Deus.
Então ele sempre quer excusar-se, desculpar-se para não receber a palavra de Deus e seu convite. Agora, sabemos que Deus não obriga ninguém a seguir. Deus não obriga ninguém a servir-lhe. Deus tem a sua palavra, tem a cura, tem a libertação, tem a paz para todos aqueles que querem receber isso de bom grado. Ele não omite isso daqui, daquele outro, não. Ele trouxe a salvação para todos nesse sentido. Mas as pessoas não querem nem saber das coisas de Deus. Mas, então eles rejeitam Deus seu convite. Embora isto seja firmemente provado que a sua ceia é seu convite. Veja só. Mas o homem está constantemente se desculpando. Você chama alguém para ir para a igreja, eles até falam assim, ó, vou, depois não vai. Aí logo eles no outro dia falam, não fui porque eu tive que fazer isso. Eu não fui porque eu tive que fazer aquilo. E era justamente no horário que você convidou. Aí eu, às vezes você convida e fala, hoje não dá, porque hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer outro. Agora eu pergunto, deixa a pessoa ficar doente, você não corra para o médico. Não espera para ir amanhã, depois da manhã, no fim da semana, para poder ir ao médico. E às vezes precisa pagar uma cirurgia, mas não sei de onde vai tirar dinheiro, mas tem que ir lá, porque ele não quer morrer. Agora, isso é natural. Agora, trazendo o espiritual, as pessoas deixam essas coisas para a última hora. Se houver tempo, né? Se sobrar tempo disponível, sempre as pessoas fazem isso. Eles sempre apresentam uma desculpa, né? Eles tentam. Isso aconteceu em todas as eras, meus irmãos. Em todos os tempos, você pegar desde o princípio da Bíblia para cá, você vai notar que o homem sempre quis rejeitar Deus. E por outro lado, você vai observar que foi sempre a minoria que aceitou a Deus. É a minoria que respeitou a palavra de Deus, respeitou os profetas de Deus, os patriarcas, tá? Os homens que Deus sempre tem colocado ali para ajudar o povo. É pouco, né? Você pode notar. Nos dias de Noé, apenas 8 homens. Né? Lá nos dias de Elias, tinha 7.000, né? Que não dobraram o joelho. Ele achava que estava sozinho, mas tinha 7.000 ali, que também cria na mensagem, que segurava no que Deus havia dito. E no mundo todo, naquele tempo, né? Uma grande agitação, mas Deus sempre tem um porta-voz, Deus sempre tem seus filhos. Né? E se nós voltarmos nos dias de Micaías, quando tinha 400 profetas, ali sempre profetizando ao lado do rei, e tinha ali um homem de Deus chamado Micaías, que Deus falava com ele, e Deus o abençoou. Então Deus sempre tem os seus filhos, suas filhas. Isso aconteceu em todas as eras. Passou em uma era, ele disse que o homem passou em uma era. Veja que coisa, sempre é dessa maneira. Ele disse que o homem os convidou, e tinha uma vinha, e nós encontramos essa parábola, que foi uma parábola. E como ele convidou seus servos para colher desta vinha, o primeiro servo veio, e o que fizeram eles? Eles os colocaram para fora. O servo seguinte veio, e eles também o apedrejaram. Isso é parábola, você tem que pegar entre linhas. Né? Você vê que o homem faz coisa contra Deus, faz coisa contra o juiz de Deus, achando que está fazendo grande coisa. Sabendo que eles estão trazendo maldição sobre a sua própria cabeça, sobre a sua nação, sobre si. Trazendo maldição sobre a sua casa. Quando o homem, uma mulher, um moço, uma moça rejeita o convite de Deus, a maneira que Deus está trabalhando, né? Quando Ele está te chamando, inclusive o mundo já percebeu que Ele está chamando, mas mesmo assim quer deixar para outra hora. Né? Esperamos que possa dar tempo dessas pessoas se converterem e abraçar o Senhor, seu Deus, porque chegará uma hora, quando cruzar a linha da misericórdia, só resta juízo, não terá mais chance para quem quer que seja, que tentar correr lá para tentar pedir que Deus abra a porta. Veja só, então o tempo que temos agora é de observância, de observarmos, de analisarmos os feitos de Deus. Então eles colocaram para fora, o servo seguinte veio, eles também o apedrejaram. E eles perseguiram servos após servos. Veja, o homem cruel.
finalmente, o rei enviou seu filho. E quando seu filho veio, nós encontramos que eles disseram: este é um herdeiro, mas nós o mataremos. Então, teremos todas as coisas. Então, Jesus disse para eles: o rei enviou. Veja que coisa, o rei enviou e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Era uma parábola, né? Isso aconteceu. Deus tentando trazer a salvação ao povo por causa do pecado que começou lá no Éden, e ele começou a tratar através dos seus profetas, patriarcas e tudo mais, e eles mesmos se rejeitaram. Veja o que fizeram com Elias e muitos outros. Mas Deus enviou seu próprio filho como herdeiro, e eles o levaram à cruz, dizendo: nós vamos tomar conta de tudo isso. Mas sabemos que o juízo vem. Amém? Quando a pessoa tira a liderança de Deus e tenta colocar uma liderança humana, aquilo só cai por terra, aquilo não sobressai, aquilo não tem raiz, não pega, não se arraiga. Por quê? Porque é uma coisa que não é de Deus. E tudo que não é de Deus, assim como o mundo passa também. Olha que coisa. Então, e o rei enviou e destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Sabemos que Deus vai dar o pago pelo que fizeram. Deus não deixa nada passar impune. Se ele deixar as coisas passarem impune sem juízo, isso mostra então que ele não é perfeito, mas Deus é perfeito. Ele cumpre. Se ele prometeu esses dias finais, ele irá fazer. Agora nós vemos que quando Deus dá ao homem um convite, é para fazer algo ou para receber o convite que ele lhe tem dado. Ele rejeita isso, então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Cada pessoa que rejeitou a Deus, trocou a Deus por popularidade, trocou a vida eterna pelo mundo, pelo dinheiro, pela vaidade, pela fama. Outros têm trocado por mulheres. Veja que coisa, irmãos. Todos esses não terão graça de se assentar na ceia do Cordeiro e cear sua palavra. Porque eles fizeram a troca na hora, eles acham que está fazendo bem. Mas mais tarde ele vai ver o quantos vão sofrer. Eles serão cortados, né? Então só resta juízo, só julgamento. Se você pisar, veja, além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta, e esta é o juízo. Pisou na misericórdia de Deus, só resta juízo. E nós encontramos que o homem tem feito isto em todas as eras. Isto aconteceu na maioria das eras da Bíblia. Sempre houve uma rejeição. E na maior parte, você pode observar que sempre foi a maior parte que rejeitou. Eles se unem para bradar, para falar contra, para rejeitar, não para abraçar, para prezar, mas para rejeitar, para tentar destruir. Eles têm feito isso em todos os tempos, todas as eras. Agora, quando Deus enviou Noé, seu servo, ele fez uma maneira de escape para todas as pessoas que queriam, aleluia, que queriam ser salvos. Mas as pessoas simplesmente riam e escarneceram de Noé. Mas Deus fez o caminho. A arca era o caminho da salvação. Aleluia. Moisés naquele tempo era o caminho da salvação. Em todo o tempo da Bíblia, cada homem que Deus levantou era o caminho da salvação. Aleluias. Como Deus é Espírito, e os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E Deus não quebra a sua maneira de fazer. Deus não quebra a sua palavra. Ele não quebra a sua diretriz. Todos os tempos Deus tem tratado assim. Deus tem enviado uma via de escape. Um caminho. Aleluias. Para que o homem pudesse enxergar esse caminho. Mas muitas pessoas não conseguem fazê-lo. Então eles rejeitam o caminho, o qual é a única via de escape para trilhar, para escapar da tribulação, do pecado e muito mais. Então as pessoas simplesmente riem
Veja, escarneceram de Noé, mas Deus fez o caminho, mas eles tinham uma desculpa. Veja, eles tinham uma desculpa. Isso não era de acordo com os seus pensamentos modernos. Isso não era da maneira que eles queriam. Então o mundo sempre tem a desculpa, porque eles vêm, querem que Deus faz as coisas da maneira que eles agradam, da maneira que ele acha que tem que ser. Eles querem um Deus moderno, né? Um Deus místico, um Deus que pode tolerar qualquer coisa, um Deus que mesclado com toda sorte de incredulidade, um Deus que tolera eles e seus erros. Então eles querem um Deus dessa maneira, mas o Deus, irmãos, que realmente nós servimos, o Deus que veio para nos resgatar nesta hora, é um Deus vivo, é um Deus ressurreto, é um Deus correto, é um Deus que não tem sombra de variação. Aleluias, que coisa maravilhosa é saber e crer num Deus desse. Então isso não era de acordo com os seus pensamentos. Então eles apresentaram desculpas. Isso não era de maneira que eles queriam. Então eles apresentaram suas desculpas. Nos dias de Noé, falar sobre chuva, esse homem está ficando doido. Né? Veja que coisa. Por quê? Porque não chovia ainda até então na face da terra, apenas o orvalho caia de noite, depois se evaporava e aquilo vinha novamente, enquanto a terra descansava durante a noite. Então falar que tem a chuva, o que é isso, chuva? Nós nunca ouvimos uma coisa tal como essa. É por isso que quando Deus manifesta, irmãos, o poder da sua palavra nesses dias finais, o povo não consegue também entender, porque eles não estão acostumados a isso. Eles estão acostumados, às vezes, com algum sistema nacional, com uma maneira que o homem dirige, a diretriz de uma igreja. Mas quando Deus trabalha, é uma maneira totalmente diferente daqueles que têm ouvido. Então eles rejeitam e cheio de razão. Fala, se Deus tiver de fazer isso, não passará por esse grupinho. Não passará por isso, não passará por aquilo. É isso que eles sempre fazem. Mas nós cremos que Deus, nesta era que estamos vivendo, tem feito algo tremendo em nosso meio. Passando pela porta, aleluia, pelo caminho que Ele abriu. E dizendo para nós seguir através desse caminho. Cada um que segue a palavra de Deus não entrará em trevas, não entrará em condenação. Aleluia. Então deixa Deus falar com você. Então eles apresentaram desculpas. Nos dias de Moisés, ele apresentava desculpas. Nos dias de Elias, eles apresentavam desculpas. Nos dias de Cristo, eles também apresentavam desculpas até hoje. Ah, porque ele queria se achar que era Deus. Então queria achar que era melhor que todos. Ele dizia que era o salvador da humanidade. É por isso que nós não gostamos disso. É por isso que nós o levamos na cruz. Crucificamos. Um homem, como qualquer homem, fazer algo assim. É porque eles realmente tinham uma maneira de excusar a Deus. Eles não queriam, de forma alguma, aceitar isso, porque eles não eram revelados. Então a desculpa até hoje. Agora eles falando diretamente com Israel. Ele falando, né? Aqueles que foram chamados para a festa. E que também aplicaria hoje ao homem, sendo chamado também para a festa. Deus está chamando para uma boda dos cordeiros. Deus está nos chamando para um ajuntamento na sua palavra, através de uma mensagem restauradora da segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu também aplicaria isso ao homem, à igreja, que tem sido convidado a vir à festa e não querem fazê-lo. Muitos querem uma igreja que pode tolerar fumar, beber, jogar, mentir, fazer suas festas, né, misturar com o mundo e tudo mais. Então eles rejeitam o convite de Deus, porque o convite de Deus é diferente. Eles apartam, sai fora, né, separa, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas de Deus. Mas eles não querem separar. Eles querem servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que Deus quer uma separação total. Deus quer uma libertação total de tudo. E que nós possamos confiar somente em sua presença, em sua palavra. Agora veja então, que coisa, o profeta disse, eu aplicaria a igreja.
A igreja tem sido convidada a vir à festa. Eles não querem fazer a festa espiritual. Eles preferem uma festa carnal, uma festa emotiva, que balanga, chacoalha o corpo e tantas coisas, mas eles não querem uma festa pentecostal, uma festa espiritual do Senhor. E eles não querem fazer isso. Eles têm outras coisas a fazer, eles encontram desculpas. Né? E por que não dizer que tem muitos que têm vergonha de Jesus Cristo? Tem muitos que têm vergonha do Evangelho. E a Bíblia diz, aquele que vem lugar de mim, Jesus falou, né? Eu irei diretamente diante do meu Pai que está no céu. Tem gente que tem vergonha de se chamar de crente cristão. Né? Mas só que não tem vergonha de andar errado, mentindo, roubando, fazendo coisas que não devia. Né? Vestir pessoas, roupas sensuais, seminus. Isso eles não têm vergonha. Mas do Evangelho de Cristo eles têm vergonha. Né? Mas nós encontramos lá em Hebreus capítulo 13, creio que é verso 13, que a Bíblia diz, saiamos, pois a ele. Né? Saiamos fora do arraial, levando a vergonha, o desprezo desse Evangelho. E só para cristão, só para nascer de novo, que realmente vai encarar isso. Os demais não vão dar conta de jeito nenhum. Mas nesta hora que estamos vivendo, Deus está nos abençoando com a sua palavra e trazendo para nós uma libertação total desses espíritos igrejeiros. Esse espírito que tem sido nessa era que estamos vivendo, o coitos de demônio, é o que está aí manifestando diariamente, cada dia. Esteve ondas e após ondas de coisas brotando e acontecendo. Mas nós cremos que Deus está nos livrando dessas coisas. Mas aí sempre tem sua desculpa e tudo mais. Então eles não querem, tem algo melhor para fazer do que isso. Eles não querem fazer isso, eles têm outras coisas a fazer. Eles encontram desculpas. Ouvintes, vocês que sempre nos acompanham, as suas desculpas naquele dia não valerá nada. Quando você chegar diante do trono de misericórdia ali, e juízo, a qual não terá chance de passar. Eu perdi tanto tempo lá, eu poderia ter acatado a Deus, ter ouvido o Evangelho, deveria ter ido para a igreja, deveria ter me consagrado para me haver digno de ter entrada hoje livre, né? Mas aquela desculpa aí não vai valer mais nada, porque Deus sabe o seu coração. Deus sabe, Ele conhece todas as coisas. Agora, se Israel, há 2000 anos atrás, aceitasse o convite que lhes foi dado, eles não seriam como são hoje. Mas por rejeitar no princípio, irmão, o homem vai rejeitando a Deus, vai rebelando contra Deus, vai se amontoando debaixo de pecados e pecados. Chegará um tempo que ele torna tão negro que ele não consegue mais enxergar Deus. E chegará um tempo quando ele cruza a linha da misericórdia, mesmo que eles queiram voltar, não dá mais. Por quê? Porque o tempo já encerrou. E o tempo não será mais. É por isso que eu sempre afirmo, meus ouvintes, que o melhor tempo para nós é hoje, agora. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, né, como aqueles fizeram a provocação lá no caminho da saída do Egito para Canaã. Os seus corpos, suas carcaças caíram no deserto. Né? Há 2000 anos atrás, rejeitou o convite da ceia do casamento. Eles rejeitaram isso e foram para o julgamento. Mas como disse Jesus, eles apedrejaram e mataram os profetas e foram enviados, que foram enviados a eles através, que coisa, irmãos, de desculpas. Eles achavam que estavam fazendo algo para Deus, achando que ele era perturbador, né? E tudo mais, como falaram para eles, tu és o perturbador de Israel, e tudo, teve a sua cabeça decepada, mas teve uma coisa, ele não deixou de apregoar a verdade para o povo. Né? E muitas vezes nós encontramos por aí muitos que dizem estar ao lado da verdade e omitindo a verdade do povo. E eles também serão responsáveis diante de Deus por ter encolhido o braço de fé e não ter estendido a mão de graça e trazido então a misericórdia a Deus, ao povo, né? Que é a palavra de Deus. Então muitas vezes são assim. E as pessoas, por não ter a revelação, por não conseguir realmente de Deus uma diretriz para caminhar, então vão atrás disso, atrás dessas coisas. Então nós vemos que eles sofrerão e sofrerão amargamente, né? Mas nós queremos que Deus nesses dias também tenha os seus filhos, as suas filhas, os quais crerão na palavra,
e acatarão o que diz a Bíblia Sagrada. Se tem um livro, irmãos, que precisamos reverenciar, é o que está escrito na Bíblia. Tudo vai passar, o que está escrito aqui não vai passar, vai ter que cumprir. Amém? Então, corra para os braços de Cristo nesta hora e deixe de tantas tonterias. Viva para Ele. O profeta diz, agora as desculpas que eles apresentavam cada dia, né? Encontramos nos dias de Jesus que ele não se filiou a nenhuma deles. Coisa boa é quando um homem, uma mulher que crê em Deus, um moço, uma moça, ele não se afilia a pecados, ele não se afilia a denominações, ele não se afilia em canto nenhum porque alguém fala bonito, ele não se afilia também a canto algum que alguém só tem intelecto, né? Não tem vida vivida, não tem experiência, mas o verdadeiro cristão se afilia-se na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Amém? Eles deveriam, quando este homem obteve esta instrução, de qual escola ele veio, estava preocupado de onde sai esse homem. Por exemplo, João Batista mesmo, de onde sai esse homem? O homem que vem desse jeito, o homem não sabe nem falar direito, só fala em raiz de árvore, machado está posto na raiz das árvores. Eles não entenderam a linguagem de João Batista, como também não entendem a linguagem do Espírito hoje. Eles querem uma linguagem que vem de encontro com o seu bel prazer, a sua maneira de crer, sua maneira de atuar. Eles estão querendo dar um condizente com a forma deles pensarem. Mas eu quero desafirmar nesta noite, meus amados, que Deus não trabalha assim. Deus vem totalmente contrário ao que o homem, a mulher pensa. Essa é a maneira de Deus, né? Então eles, vai dar onde vê esse homem falando de Jesus. Quem é ele? De qual escola ele veio? Não é este o filho do carpinteiro? Não é isso que eles falaram quando Jesus estava na cruz? Né? Eles sempre zombavam de Jesus, criticavam de Jesus, e mal sabiam eles que era a salvação para eles, mas eles não puderam acatar. Eles estavam cheios de razões naquele dia, por certo eles tinham, né, os mestres da sinagoga para ensinar contra Jesus, mesmo tendo os escritos na mão, e eles não puderam ver. Quantas pessoas que têm a Bíblia na mão não conseguem chegar? Quantas igrejas que lêem a própria Bíblia, mas não conseguem enxergar a vontade de Deus dentro desse livro? Não conseguem ver o batismo verdadeiro que é em nome de Jesus Cristo. Não conseguem ver como Deus trabalha através de um profeta mensageiro. Eles não conseguem ver a sã doutrina. Eles não conseguem ver claramente a posição de um homem, a posição de uma mulher em Cristo Jesus, em suas vestimentas, em sua forma de viver. Eles não conseguem. Por quê? Porque eles não puderam ter os olhos abertos para enxergar sobre isso. Mas eles têm sua desculpa. Tá? Fala, não pertence à igreja fulano de tal, não, porque lá não pode cortar o cabelo. E eu quero cortar o cabelo. Então, desculpas. Ah, se aquela igreja pudesse usar calça, estaria lá. São desculpas. Desculpa, porque se eles crescem no chamado de Jesus Cristo, chamando para se comer a palavra, é uma desculpa que eles não querem ir, porque na palavra vai ensinar eles por roupa, vai ensinar eles a não cortar o cabelo, veja, não, vai ensinar a não trair, vai ensinar eles a fazer negócios certos, vai ensinar eles a não jogarem, a não mentir, a não roubar, a não prostituir. Eles não querem porque querem coitar aquele espírito que está dentro deles, de fazer coisa errada. Então, essa é uma desculpa que eles têm de achar, para tentar se safar e achar que está passando ileso. Veja, quando na fita magnética de Deus, isso tudo já está gravado. Né? Tudo já está lá. Não adianta o homem tentar se safar de alguma coisa. Eles ainda não é sua mãe chamada Maria, não são seus irmãos Tiago e José e os demais. Então, veja que coisa, e não estão suas irmãs conosco? Então, onde este homem conseguiu autoridade para fazer isto? Eles não puderam aceitar de forma alguma e respeitar o que Jesus está fazendo. E hoje também eles não querem aceitar porque tem uma mensagem e eles não conseguem crer nisso. A única coisa que eles sabem fazer é falar, é falso profeta. A lei dos profetas do Antigo. Isso sempre pega isso, né? Eles querem saber também
de ver que a lei, os profetas da lei durou até João. Que depois de João para cá, nós vemos que também teve muitos profetas. João, uma parte morreu no capítulo 14 de São Mateus, né? Creio que é. E depois nós encontramos para frente que o próprio Jesus falou isso, que vos enviam profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, açoitareis nas vossas sinagogas. E aí? Aí depois veio o apóstolo Paulo, veio Ágabo, veio tantos profetas que tinha na igreja de Antioquia, que profetas que dom de profecia que tinha, e eles não puderam ver isso. Por que fica só a lei dos profetas da área de João? Eles não conseguem chegar que era a lei dos profetas da lei. Então, mas eles sempre têm sua desculpa. Eles pegam esse ponto para ir. Outros lêem a escritura de Atos capítulo 2, verso 37. Né? Porque arrependei-vos e cada um de vós ser batizado. Aí pula o 38 e vai para o 39 que diz assim: e a promessa é para vós, para vossos filhos, a tantos quanto estão longe, quanto o Senhor Deus chamar. Então veja, mas o Atos 2, 38 eles não querem. Por que será? É porque eles sempre querem ter as razões da igreja, as razões dos clérigos, as razões de um homem erudito que estudou filosofia, que estudou tudo quanto é tipo de coisa, que sabe o seminário para aprender um monte de coisa que não deveria ter aprendido. Quando deveria ter colocar o joelho no chão, ir retirar e buscar a face do Senhor, como todo verdadeiro homem de Deus tem que fazer. Que seja feita a vontade do Senhor, não a vontade do clérigo, não a vontade de uma junta de homens, que não sabe nem dirigir a si mesmo, que não sabe nem se policiar a si próprio. Mas quando vemos que precisamos do novo nascimento, é do Espírito Santo de Deus, o qual nos dá força para realmente estarmos firmes na fé. Amém? E é assim, então eles olharam a Jesus e esculacharam a Jesus, reprovaram a Jesus, fizeram tudo o que quiseram, até levar até mesmo morte de cruz. Veja que coisa. De onde este homem conseguiu autoridade para fazer isso? A certa ocasião ele falou: que autoridade esse homem teve para fazer isso no sábado? Aí ele falou: mas se o animal de vocês querem um buraco no sábado, vocês não vão tirar? Isso serve para os sabatistas? Por que sabatista, eles não trabalham no sábado, mas por que come então? Por que se tiver alguém doente, será que eles não vão levar para o hospital? Então são muitos guardadores de partes da palavra. E por sinal ainda sem a direção de ver a realidade a fundo do que é isso, porque o sábado para nós, antigamente era guardar um dia mesmo, não é? Que eles tinham que reverenciar aquilo. Por isso que Jesus falou aqui em Mateus, né? Orar para que a vossa fuga não aconteça nem no sábado e no inverno, porque no sábado a porta da cidade era fechada. E no inverno seria difícil para as mulheres grávidas caminharem. Mas veja só, isso aconteceu no ano 53, no tempo do general Tito, nos anos 53, 50, 53 depois de Cristo. Então eles tinham que estar aptos a crer e ver que realmente Deus estava falando. E eles tinham que não ter escusa. E por ter escusa, o general Tito entrou na cidade, se tinha Jerusalém, ficou lá fora, ali guardando ali, e aqueles que realmente não puderam sair e nem entrar, porque o general Tito estava lá fora. Aí acabou a comida da cidade, e depois eles começaram a comer uns aos outros, comer caça das armas. Aí depois disso tudo, já estavam fracos, o general Tito entrou lá, então acabou com eles tudo. A Bíblia diz que o sangue corria como enxurrada nas calçadas. Mas nenhum cristão foi pego lá. Os cristãos que realmente não eram ouvidos, aquele argumento fraco de achar que não estava acontecendo nada. É igual hoje também, a mesma forma, esses argumentos fracos, podres que tem por aí, dizendo que Deus só quer o coração, se você for bom para isso, bom para aquilo, e dar esmola ao pobre, você está liberto para ir para o céu. Se você só está liberto para ir para o céu, se aceitar o caminho provido por Deus, se aceitar a via de escape de Deus, a maneira que Deus está fazendo agora. Sem essa maneira, meu amigo, não terá chance de salvação. Mas eles estavam ali ridicularizando a Jesus, caçando algo para incriminar a Jesus, e eu estou caçando algo também para incriminar a mensagem, para incriminar o batismo em nome de Jesus Cristo. É o mesmo Espírito de todo tempo. O profeta diz: o indivíduo morre, cai por terra,
mas aquele espírito continua e vem entrando em vidas posteriores. Veja só, aquele mesmo espírito do anticristo, aquele mesmo espírito de Judas está na terra hoje, trazendo incredulidade para o povo, descrendo, até apoiando alguém, fazer algo contra a palavra de Deus. É o espírito de Judas. Mas nós queremos, por outro lado, tinha os apóstolos que nunca foram se levar por Judas. Eles encontraram realmente favor com Cristo e ficaram ao pé da cruz. Aleluia! Tá? E por isso eles tiveram vida eterna por causa disso. Porque eles realmente pararam e analisaram bem e ficaram lá de Jesus Cristo. Então veja aqui, ele não estava filiado a eles. Então eles disseram, ele é Beelzebul, quer dizer, príncipe do demônio. Se hoje você não está ligado a A, a B, eles vão falar que você está errado. Quando você fica só com a palavra, com a mensagem da hora, eles têm algo que eles não concordam com a palavra. Então eles logo dizem que você está errado. Porque você está com a palavra. Jesus tinha a palavra. Na verdade, Jesus era a palavra. E não importava o tanto de milagre que Jesus fazia, o tanto de parábola que ele pronunciasse. Mesmo assim, eles estavam com comichões nos ouvidos, tinham suas razões. E por incrível que pareça, eram pessoas que realmente conheciam das Escrituras, que a Bíblia diz, tentando, eles olhavam Jesus de cima e embaixo para achar falha. Hoje eles olham a mensagem de cima e embaixo para ver onde é que o profeta errou, onde é que está errado isso, onde é que está errado aquilo. Depois sai cheio de argumentos. E muitas coisas o profeta diz que Deus até permite acontecer por um propósito, para que as pessoas realmente, irmãos, que não hão de crer nele, tem que se alinhar em algum lugar. Por exemplo, você pode orar com fé. Se Deus quiser curar, ele cura, mas se ele não quiser curar e permitir a cura não vir, veja só, você não vai brigar a Deus, vai ficar irado com Deus por causa disso. Você vai continuar crendo, apenas que seja feita a vontade perfeita de Deus. Coisa boa é um cristão revelado, uma cristã revelada. Ele está firme em Cristo. Suas alternativas são certas, seus pensamentos são puros, né? E tudo quanto fizer, diz a Bíblia, prosperará. Isso não é natural, não só isso não. Se Deus quiser, tudo bem. Mas espiritualmente você é alavancado pelo Espírito de Deus. Você encontra uma disparidade, uma diferença, veja, que não é por falar, não é por muito estudar, mas é uma rendição completa ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! É isso que Deus quer de nós nessa hora. Então, ele tem demônio, ele é louco, ele é um homem que tem um espírito maligno. Veja, na linha da religião, eu tenho deixado louco. Isso é o que é. Ele está lá fora como um homem selvagem. Não preste nenhuma atenção a ele. Veja, é o que eles querem fazer. Sempre tentar calar a boca do homem de Deus. Quando vê alguém que está falando a verdade, logo eles se unem e às vezes mesmo doutrinariamente, mesmo eles são divergentes entre si, mas eles têm que se unir para realmente gritar, bradar, blasfemar contra o homem de Deus. Eles fizeram isso com Jesus. Quando eles não deram conta de saber de acabar com Jesus Cristo, então se uniu ali os fariseus, saduceus, essênios, nazarenos, libertinos, todos eles se uniram para gritar crucifica. Eles não puderam aceitar e crer que realmente ele era a salvação do dia. E às vezes, doutrinariamente, eles não combinavam a denominação, nem uma combinando com a outra. Doutrinariamente não, mas tem que estar junto agora para fazer um boicote, para se levantar contra a verdadeira rainha, contra a verdadeira igreja, a noiva de Jesus Cristo. Mas Jesus diz assim, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós Deus agradou mostrar o reino. Aleluia! É isso que nos conforta. Não é quantidade, não é multidão, é qualidade, vida vivida, vida experimentada, vida eterna, brotando do reino de Deus aos nossos corações. É isso que nós precisamos chegar nesta hora. Amém? Então veja, isso é o que ele é. O que ele é. Veja, olha que coisa, está louco fora como um homem lá de selvagem e tudo mais. Eles estavam falando tudo sobre ele, né? E não preste nenhuma atenção a ele. E nós sabemos que aconteceu com Israel. Eles gritaram, eles estavam tão certos que aqueles homens estavam errados.
Até no... Agora, quando eles o condenaram, ele disse que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim tem sido desde então. Amém? Eu vou parando por aqui e, Deus permitindo, nós vamos continuar numa próxima ocasião. Mas isto é uma realidade. Sabemos que o diabo tem feito isso, tem cegado as pessoas, tem feito de uma maneira que eles pudessem realmente descrer de Deus, né? Mas que Deus nos ajude para que nós possamos cada dia escapar desta grande corrupção, porque é a corrupção que existe aí. A pior corrupção que existe, às vezes você vê nos jornais, você vê as coisas acontecendo por aí, mas uma das piores coisas que existe, uma corrupção, é o sistema religioso. Está corrompido, também está caído, está fragilizado. É por isso que as pessoas não mudam, vai para a igreja e volta do mesmo jeito, às vezes piores. Em vez daquela igreja estar ardendo no coração, vida de experiência, nova vestimenta, roupagem eterna de Deus, ainda continua mesquinho, buscando denominações, tentando agir como os tais, para angariar fundos, para ter membros. Meus amados irmãos, enquanto estivermos presos a essas coisas, Deus não poderá tratar conosco. Nós não podemos servir a Deus e o diabo, Deus ou o mundo ao mesmo tempo, ou Deus ou ao dinheiro. Nós precisamos voltar ao livro guia, ver o que ele exige de nós e começar a praticar as boas obras. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. É o desejo do meu coração. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que estão na conexão, os que eu tenho o nome aqui, né? Tatiana Norberto, família, Antônio Lourenço, Deus abençoe, Paulo Martins também, Deus abençoe, Mateus, Jesus e família. Queria te convidar também amanhã, Deus permitir, estaremos no tabernáculo, estamos ouvindo uma mensagem muito poderosa. E creio que Deus está falando aos corações dos irmãos. Quarta-feira, quinta-feira passada, teve chuva aqui, ventos, e caiu a internet, cortou um pouco a mensagem, mas cremos que vamos continuar na bênção. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus prossiga a falar nos nossos corações, que Deus possa dar uma chance para que você realmente possa ouvir de Deus e dar o passo de decisão. Se você ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Não vá nessa tonteria falar que esse batismo é falso, que Deus não precisa para te trazer para o céu. Não. Você precisa, o batismo não te salva, mas o salvo é batizado. Seja batizado corretamente no nome de Jesus Cristo, deixe de tomar uma ceia fermentada aí fora, né? Pão de feito numa padaria de qualquer jeito, aí, vinho de qualquer maneira por aí. Vá para um escrito lixo, vai para o vinho puro, com ácido, amém? Com coxa, aleluia, é isso que Deus quer. Seus filhos o adorarão em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus os abençoe, Deus te ajude, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrando aqui com mais uma faixa musical e até a próxima, Deus assim permitir. Mas antes eu quero fazer uma oração. Se tem alguém doente, firme nesse estado, creia de coração, que Deus vai te abençoar. Depende da sua cura, depende da sua fé, amém? Da maneira, falei para alguém que fui chamado para orar com uma pessoa que essa hoje agora é tarde, né? Está com câncer, fala, por mim você já está curado, e por Deus também você já está curado. Então use a minha fé nesta hora, creia que você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. E se você também puder crer de coração, e você vai ser curado desse mal que te aflige, desse demônio que te persegue, no psíquico também, né? No físico, no espiritual principalmente. E Deus vai te ajudar. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, em favor dos meus irmãos que estão nesse estado de cura, libertação, saúde e paz nesta hora. Repreenda todo demônio de trevas, todo espírito de morte e espírito de enfermidade, Senhor. Deus, dai força para eles crerem. Fecha o hino nesta hora. Repreendemos todo mal. No nome de Jesus Cristo, seja qual for, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Que eles possam aceitar pela fé isso e ser curados hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que assim seja, né? Que a graça, a misericórdia de Deus, aquela que conclui nossos corações, esteja com todos nós, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e nunca se esqueça de entregar suas vidas nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Verdade. Quando os perigos querem me destruir e cansado eu não posso reagir. Quando em tristezas não posso cantar e as flores já não brotam para mim, mas alguém poderoso ao meu lado está. As tormentas apagam e eu volto a cantar. Qual a brisa minha vida conduz, e eu me alegro em dizer que o seu nome é Jesus. Quando me cercam inimigos cruéis no caminho onde ponho os meus pés, posso notar a inveja nascer e o porquê disso tudo eu não sei. Mas alguém poderoso ao meu lado está. As tormentas apagam e eu volto a cantar. Qual a brisa suave minha vida conduz, e eu me alegro em dizer que o seu nome é Jesus. Eu me alegro em dizer que o seu nome é Jesus. Glória a Deus. O amor de Deus, aleluia. Graça por esse amor. Amém. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem maior do que está céu, é mais sublime além a nossos pais que te acreditam, Deus prometeu seu e amor sem par ele obriga, linda promessa. O amor de Deus tão livre ao homem que está jamais tem fim, é bem seguro ao céu e luz se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel e as hastes todas fossem terras e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria escriba estrelas
Uma maravilha deslumbrante é este eterno o amor de Deus tão rico e puro ao homem que salvou. Jamais ter fim, é bem seguro, ao céu tem luz.